o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam presentes na vida de cada um dos irmãos. Essa é uma saudação bíblica, né? Que a gente sempre realiza, em especial na bênção, né? No final, algumas igrejas mais tradicionais realizam essa bênção apostólica, fechando o culto. E sempre nós temos o amor presente, assim como está presente também na citação da bênção apostólica. E é sobre o amor que eu quero compartilhar um pouco com os irmãos nesta noite, falar um pouco sobre a excelência do amor. E quando a gente fala de amor, a gente lembra de, pelo menos eu lembro, né? Não sei se os irmãos lembram, mas vamos lá. A gente lembra de uma citação bíblica, da qual serviu de incentivo até para que cantores que não são conhecedores da palavra, ou talvez conheçam, mas não viveram a palavra, como Renato Russo, que gravou a música que fez um sucesso. E a música, ela é exatamente a letra da palavra de Deus. Vocês sabem onde é que está esse texto que eu quero falar essa noite? 1 Coríntios, capítulo 13. Então, os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no qual eu lerei o capítulo inteiro. Diz o seguinte: o amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Oremos. Deus e Pai amado, fala aos nossos corações, Senhor, neste momento, ó Deus. Que nós possamos ouvir única e exclusivamente a Tua voz. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Geralmente
Esse capítulo aqui de 1 Coríntios, ele é conhecido e ele é lido geralmente em momentos que a gente incita o amor. Como, por exemplo, o dia de casamento. Quantos de vocês, talvez muitos de vocês casados ou que já foram casados, se você lembra no dia o que foi lido e o que foi pregado, porque muitos nem lembram, né? O nervosismo talvez era tão grande, que só depois assistindo, eu ia me... A fita cassete, né? A fita cassete é aquela grandona, é fita cassete? Não, né? É isso mesmo, né? Já me entreguei, né? Talvez vocês mais novos somente revendo o DVD, mas depois eu consegui passar a minha para DVD. Ainda foi do tempo de... Talvez você só lembre o que foi falado no dia do seu casamento, quando você assistiu a fita. Mas se você lembra, talvez esse foi o texto lido no dia do seu casamento. Talvez em parte. Porque é um texto que fala sobre o amor. O amor da parte de Deus. O amor que deve nos impulsionar. O amor que deve permear as nossas vidas. O amor que deve nos direcionar constantemente no nosso dia a dia. Mas parece que, infelizmente, o amor, ele não dá muito ibope. O amor não dá muito ibope. Como, por exemplo, os filmes de maior ibope, os filmes que estouram as bilheterias, geralmente são filmes que não incitam nada de amor. Por exemplo, o filme Tropa de Elite, que mostra a realidade da violência no país. O Tropa de Elite 1, ele bateu recorde de bilheteria. E vários de nós fomos aos cinemas assistir um filme que mostra violência. Violência não uma violência fictícia, infelizmente, mas infelizmente uma violência real, uma violência do dia a dia. Uma violência que ali estava ilustrada na cidade do Rio de Janeiro, mas que em São Paulo não é diferente. No Nordeste não é diferente. No Centro-Oeste, no Norte, em qualquer lugar do país e do mundo, não se torna muito diferente daquilo que foi falado no filme. Então veio Tropa de Elite 2, e eu tive o privilégio de assistir uma palestra não com o Padilha, o diretor, mas o outro que foi lá do BOPE, que eu esqueci o nome. Capitão Nascimento, obrigado por quem me lembrou. A Márcia me lembrou. Capitão Nascimento, eu tive uma palestra com ele, né, uma palestra motivacional. E ele falou que quando foram fazer o filme Tropa de Elite 2, eles estavam motivados, né? Porque eles sabiam que a violência, ela incita, né? Procura, mexe com o ânimo, mexe com nossas características e origens primárias, origens humanas fortes. E assim eles se reuniram e foram fazer o filme Tropa de Elite 2 e eles falaram, a gente precisa bater o recorde daquilo que já foi batido no Tropa de Elite 1. Mas falaram, isso é impossível. Como nós vamos fazer isso se o filme Tropa de Elite 1 ele já bateu recordes de bilheteria? E ele falou assim, é muito simples. É só a gente fazer com que as pessoas elas irem ao cinema 2 vezes. Eu lembro naquele dia da palestra, eu não vou fazer isso hoje, porque ninguém vai se entregar. Mas eu lembro naquele dia da palestra que ele perguntou, quantos foram assistir o filme Tropa de Elite 2 mais de 2 vezes ou mais? E não precisa levantar a mão, calma, não se entregue. E o filme Tropa de Elite 2, ele conseguiu, através da violência relatada, uma violência real, dia a dia, conseguiu bater ainda mais recordes de bilheteria. Parece que a violência ela nos incita, nos impulsiona. Parece que a violência ela fala mais forte do que o amor. Mas o amor, assim como a palavra de Deus inteira, nós que somos cristãos, nós que somos impulsionados pela palavra de Deus, nós que somos direcionados constantemente, nós entendemos a necessidade e a excelência do amor que
que nos é mostrado aqui em 1 Coríntios capítulo 13. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita, se você conhece essa carta, você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja confusa, a igreja de Corinto era uma igreja problemática, a igreja de Corinto era uma igreja que estava perdida em meio a uma presunção, eles se achavam. A igreja de Corinto era uma igreja que vivia uma dissensão de pensamentos, elas viviam constantemente brigas, viviam discussões inúteis, discussões sobre dons de línguas, quem tem mais intimidade com Deus, quem tem menos, o que é certo, o que é errado. E em meio a toda essa discussão, em meio a toda essa exortação que o apóstolo Paulo, ele já faz desde o início da sua carta, ele coloca esse hino de louvor relacionado ao amor. E não é por acaso. Porque o apóstolo Paulo, ele conhecia e ele sabia que o amor, contrariamente, talvez, às nossas origens humanas, que a gente sabe que a violência nos incita, mas contrariamente, assim como a palavra de Deus é contrária aos valores do mundo, o apóstolo Paulo, ele vem e ele mostra algo ainda mais excelente. E ele começa e ele fala: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Muitas coisas são excelentes para a convivência cristã. E ele vai colocando algumas situações que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. A excelência do amor, ela é mais do que a eloquência. O texto fala: ainda que eu falasse a língua dos homens. Quantas e quantas pessoas procuram se especializar em cursos específicos sobre oratória. Aquela pessoa que imposta voz, fala bonito. Até quando ela vai orar, ela fala de uma maneira que talvez causa até inveja, né? Uma inveja, vamos dizer assim, uma inveja santa nos irmãos, né? Amantíssimo e soberano Deus. E outro vai orar e fala: papai querido. Mas aquela eloquência bonita que a pessoa treinou lá em Harvard. A pessoa treinou em algum lugar específico, talvez ela tenha feito um curso de eloquência por correspondência. Olha que diferença vai fazer na vida da pessoa, né? Mas a pessoa ela está se achando sei lá quem. E de fato, aos homens, muitas vezes chega a impressionar, porque a gente fala: puxa, como fulano fala bem. Fulano tem um poder de persuasão, tem um poder de eloquência, fala bonito, fala os S's no local certo, coloca o plural devido na hora certa, coloca onde é gênero masculino no gênero masculino, fala um português correto, português perfeito, o que é bem difícil, né? Porque a nossa língua é uma língua maldita, no sentido de mal falada. Não é nesse sentido que você pensou. A nossa língua é uma língua difícil e muitas vezes pessoas, elas têm um poder de eloquência, um poder que convence as pessoas, que mobiliza as pessoas, mas que diante de Deus não modifica absolutamente nada. É importante, a eloquência é importante, mas ainda mais excelente é o amor. Você pode ter o poder da eloquência, o poder de convencimento, o poder de falar bonito, o poder de encantar as pessoas, mas se você não tiver amor no coração, é em vão. E aí também ele fala que a excelência do amor é ainda mais que a profecia. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e não tivesse amor, nada seria. Talvez o dom da profecia possa ser o dom de prever coisas futuras. Talvez você tenha esse dom de interpretar sonhos, como José. Mas talvez o dom da profecia seja o dom de proclamar a palavra de Deus.
E como a gente se encanta muitas vezes, porque a gente vê pessoas que têm o dom da profecia nesse sentido, o dom de sair, o dom de sentar com a pessoa ao lado. Pega o metrô, pega o ônibus e você já está pregando para aquela pessoa, você já está falando para ela. E muitas vezes a gente fala, poxa vida, eu não tenho esse dom. Mas a palavra fala que se você tiver o dom da profecia, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas se você não tem amor no coração, também não vale de muita coisa. É importante. Mas ainda mais excelente que o dom da profecia é o amor. Talvez você tenha o dom do conhecimento. É algo que as pessoas têm buscado hoje em dia muito, muito, muito. Ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e não tivesse amor, também nada seria. As pessoas hoje estão procurando, e isso tem fugido numa estatística cristã, porque os crentes, estatisticamente, eles são diferentes do mundo, pelo menos deveria ser. E muitos de nós, que somos crentes há mais tempo, nós nos casamos novos, até para fugir da tentação, fugir do mal. Mas a gente entende biblicamente a importância da construção familiar. A gente entende que é importante você já construir a sua família, porque é projeto de Deus, é plano de Deus para a gente. Mas hoje, o mundo tem procurado, acima de tudo, conhecimento. E as pessoas até começam a namorar e elas namoram e noivam. E não estou jogando em dieta para ninguém, viu, Wesley? Não estou falando isso, não precisa ficar vermelho. 8 anos, 9 anos, 10 anos. Fala Deus, né? A sogra já se empolgou ali. Não estou jogando em dieta para ninguém. É só estou usando como ilustração que muitas vezes pessoas deixam o projeto de Deus de lado e elas buscam conhecimento, buscam especializações, buscam promoções, buscam crescimentos, buscam todo tipo de situações que nos trazem ao conhecimento. Mas aí também a palavra fala que tudo isso é importante. Mas se você também não tiver amor, também é em vão. E aí a palavra continua também e fala que a excelência do amor, ela é mais do que a fé. Ainda que eu tivesse toda a fé e não tivesse amor, nada seria. Como a fé é importante nas nossas vidas. A fé faz diferença nas nossas vidas, no dia a dia. O autor de Hebreus, ele coloca, e ele fala, ele nos impulsiona a uma reflexão para um desafio constante diário. E ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Daí mostra a importância da nossa vivência de fé constantemente, naquele teu momento de dificuldade, naquele teu momento que você não enxerga uma saída. Você tem que ter fé no Senhor Jesus. Mas se a tua fé, você ora bonito, né? Você faz diferença, você acredita de fato. Se a tua fé for só uma fé sem amor, também não vai fazer tanta diferença. E aí ele coloca mais condições, e ele fala sobre a caridade. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Caridade sem amor é em vão. As pessoas muitas vezes, e isso é importante, eu só estou reafirmando aquilo que o apóstolo Paulo colocou, ele não está dizendo que essas coisas não são importantes. O que ele está dizendo é que o amor, ele é algo ainda mais excelente. O amor é algo que está acima disso. A caridade é importante. Como é importante, como os irmãos se sentiam desafiados quando a igreja, e eu não vivenciei isso, mas quando a igreja tinha um trabalho que se chamava Fora da Caixa.
fora da caixa, né? A caixa está aqui, nós estamos aqui na caixa, as 4 paredes. E a igreja se reunia e fazia o trabalho fora da caixa. E quantos relatos positivos eu já ouvi sobre o fora da caixa. Maravilhosos os testemunhos. Como Deus agia naqueles trabalhos. Mas se naqueles trabalhos de caridade não tiver amor, não tiver amor entre os irmãos que estiverem fazendo o trabalho, também é em vão. E ele coloca, agora, por último, que a excelência do amor é mais do que o sacrifício. E aqui, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sacrifício sem amor pode doer muito. Pode ser muito difícil para aquele que está sendo sacrificado. Mas se não tiver amor, também de nada valerá. E quando a gente pensa em sacrifício, nossa vida cristã, o desafio de pensarmos e vivermos a excelência do amor. E ele começa o texto, pelo menos aqui na minha tradução, um caminho a mostrar-lhes. Um caminho ainda mais excelente. A excelência do amor. Uma vida cristã, grava essa frase, uma vida cristã sem amor, nem é vida e nem é cristã. Vou repetir para gravar no teu coração. Uma vida cristã sem amor, nem é vida e nem é cristã. A excelência do amor nos leva a refletir no dia de hoje, no dia que em sacrifício Deus enviou o seu único filho em favor de cada um de nós que estamos aqui reunidos. Cada um de nós que um dia aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas não foi um sacrifício, como o apóstolo Paulo coloca aqui, um sacrifício feito por mero sacrifício. Mas foi um sacrifício feito por amor. O versículo mais conhecido da palavra de Deus, João 3,16 relata isso. Porque Deus amou tanto, de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão importante, tão suficiente, que Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz, para ser sacrificado na cruz por mim e por você. E como é importante, meus irmãos, a gente vivenciar o amor. Nós pensarmos na excelência do amor. O amor que deve nos impulsionar. O amor que deve estar presente no nosso dia a dia. Um texto conhecido que a gente lê, a gente passa batido, a gente acha bonito. Quando a gente vê, a gente já está cantando a música do Renato Russo, achando que é um cântico. Porque a letra da... A gente não estou dizendo com isso que é para a equipe de louvor cantar aqui na frente, não. Porque os meninos têm essa mania, né? Daqui a pouco vão dizer que foi eu que falei isso. Não falei isso. Mas confunde a gente porque é a palavra de Deus que está sendo cantada. E é uma música bonita. Porque é a palavra de Deus. O amor, ele deve estar presente nas nossas vidas constantemente. Quando a gente para pensar, meus irmãos, no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. O sacrifício que no dia de hoje, o dia que a gente reúne os elementos, que a gente reúne o pão e o vinho, aqui simbolizado pelo suco de uva, a gente relembra exatamente esse sacrifício feito em amor, o amor que deve estar permeado em nossas vidas constantemente. O amor que muitas vezes é esquecido, porque o amor
muitas vezes ele não dá ibope. E o que dá ibope para o mundo é a violência. Que nós possamos, a partir da palavra de Deus, sermos desafiados pela excelência do amor. E que este amor faça diferença nas nossas vidas. Não deixando de lado a caridade, o sacrifício, a fé, a eloquência, a busca pelo conhecimento. Tudo isso é importante. Mas de todas as coisas, de tudo que você pode vivenciar, de tudo que você pode viver na tua vida, que permaneçam agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas que fique cravado no seu coração a importância do amor, porque delas o mais importante é o amor. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração.